Você sabe como identificar uma orquídea sem raiz? Então olha só, eu fiz uma live recentemente e eu fiz agora um corte desse vídeo, né, para que a gente possa ter especificamente esse assunto em curto espaço de tempo para que você possa estar assistindo e acompanhando. Você vai descobrir como você identifica uma planta que está sem raiz e o que fazer para ela voltar a ter raiz. Então fica até o final desse vídeo, tenho certeza que vai valer muito a pena. Aqui nós temos a floração de uma labiata, tá? Ela tá com floração. E nessa analogia, a floração é o rei. Ele é o rei de todo esse reinado aqui. Nós cultivamos orquídeas para ver floração uma vez ao ano. E é justamente a quantidade de vezes que esse reinado vê o rei. Porque ele só vem uma vez ao ano para agradecer tudo que foi entregue para ele e seu reinado. Então a floração, que acontece uma vez ao ano, é aquele momento que o rei aparece e diz assim: legal, tudo que vocês fizeram, a alimentação que vocês me deram, a água que vocês forneceram, a fortaleza que vocês criaram para esse reinado, eu estou aqui para contemplar com vocês esse momento. Um agradecimento do rei para esse reinado. É a floração. Só que nem sempre o rei aparece para agradecer. Às vezes ele aparece dizendo que ele está passando por um momento difícil, que o reinado dele não está legal. É o caso, por exemplo, dessa planta aqui. Nós temos um reinado onde o vaso de plástico foi utilizado, né? Aqui é onde a gente estabeleceu a base desse reino. E nós temos aqui grandes sinais de desidratação, que é onde deveria de ser fornecido. Aqui nós deveríamos de ter aquele pseudobulbo gordinho, né? O que significa? Que os soldados aqui falharam. Que os soldados aqui não entregaram para essa planta o armazenamento que necessário foi durante o período de onde ela tinha que armazenar tanto nutrientes assim também quanto como a água que ela recebeu, certo? Mas por que esses soldados, que são as raízes, falharam? Porque ela não desenvolveu raiz. Olha aqui, ó, eu vou tirar do vaso para que vocês possam ver que quando nós não temos soldados nesse castelo, nós temos uma planta que está se dizimando. Olha aqui, raízes completamente escuras, o que significa que esses soldados aqui estão dizimados. Esses soldados aqui, eles não fornecem água para essa planta, eles não vão atrás de água, eles não vão atrás de alimento. Então, esses soldados aqui não contribuem com esse castelo mais. O que é necessário acontecer aqui é que tenha que chegar soldados. Nós precisamos fazer que as raízes comecem a crescer. Somente assim essa planta poderá novamente ter uma oportunidade. Mas por que, Fábio, que ela sem raízes, mesmo toda engrunhada, o rei apareceu, né? A floração aconteceu. É o último chamado do rei, é o pedido de socorro do rei. A floração nesse estágio aqui, ela vem justamente porque a orquídea não enraizou, certo? E aqui ela tem a oportunidade de, através da floração, fazer com que o polinizador venha aqui, faça a polinização nela, ela gere então sementes e antes dessa planta ser completamente dizimada, ela rompa a cápsula e essas sementes sejam espalhadas pelas terras em volta e ela possa voltar a ter a oportunidade de ter um reinado. É isso que acontece com uma planta que está nesse estágio aqui. Por vezes você pode ver esse estágio de engrunhamento, tá? Você também pode ver amarelamento muito grande nas folhas, assim também como características de enrugamento, que é quando a sua folha começa a dar aquela enrugada. E quando tiver num estágio assim, sempre observe o teu vaso, gente. Vá no vaso, porque normalmente o que aconteceu é que as suas orquídeas estão sem raízes. Orquídeas sem raízes são orquídeas que não têm os soldados para ir buscar essa alimentação, né? Então as raízes não têm como absorver nada. Essas raízes já estão dizimadas, elas nada absorvem. Não importa o quanto eu molhe, não importa o quanto eu adube, não vai resolver nada, porque a planta não está conseguindo absorver nada. E nesse caso, de uma planta assim, então vamos começar a falar agora do cultivo. Você identificou isso aqui. Essa planta ela não tem raiz. O que fazer? Na minha frente tem uma das coisas que eu faço. Às vezes eu coloco essa planta num varal e eu deixo ela de ponta cabeça aqui, sobre uma condição de sem luz, tá? Assim, só luminosidade, às vezes debaixo de uma varanda e tal.
vou molhando essa planta, mesmo entendendo que ela não está apta a absorver, mas a gente vai também incentivando essa planta a trazer raízes. Deixar essa planta de ponta cabeça, por instinto, a orquídea quer se agarrar em alguma coisa. Aqui, por instinto, ela pode emergir raízes justamente para alcançar esse objetivo. Então, deixar a sua planta livre de substratos, mesmo ela estando sem raiz, é uma opção. Uma segunda opção, você também pode colocar uma planta sem raiz, encostar ela num tronquinho, certo? Tronquinho. Pega um tronquinho de madeira, pode ser um sanção de campo, pode ser ali um pedaço de... uma madeira de pau de café, o que você preferir, tá? Desde que ela tenha ranhuras, que seja uma madeira de preferência usual no meio do cultivo de orquídeas. Você pode encostar ela ali e você começa, seja no varal ou no tronquinho, a fazer alguns pequenos incentivos no enraizamento dessa planta. Nós podemos utilizar enraizadores, Ciclope é uma ótima pedida para uma planta como essa, né? Um produto muito conhecido no meio orquidófilo. Existem outros enraizadores e nós sabemos que esses enraizadores ou água não farão nenhum sentido se ela não tem raízes. Mas tem uma coisa que que pode ajudar essa orquídea. As folhas das orquídeas também se alimentam, também conseguem, através desse telhado, elas também fazem a captação não só da luz para fornecer aquilo que a planta precisa para o desenvolvimento de fotossíntese, clorofila e tantas outras coisas, como ela também tem aqui os estômatos, principalmente nessa parte de baixo da folha da orquídea. Ela tem estômatos na parte de cima e ela tem estômatos mais concentrados na parte de baixo. Que eu costumo brincar com as pessoas que são mini boquinhas, que essa planta consegue absorver entre 10% e 20% do que é aplicado, seja água ou adubo. É bem pequeno, certo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que quando você for molhar ou adubar a sua planta, o alvo sempre são os soldados, é as raízes. Você tem que se preocupar em molhar e adubar raiz de orquídea. As folhas, como disse, têm menor capacidade de absorção, podendo ser de 10% a 15% e 20%. Não passa disso a absorção que ela vai fazer. Mas, nesse caso, como ela não tem os soldados, nós vamos usar o recurso que essa planta nos deu, que é justamente os estômatos dela. Então nós vamos molhar, nós vamos induzir essa planta molhando ela está aqui de ponta cabeça ou ela está num tronquinho, você vai estar molhando, você uma vez a cada 15 dias vai fazer uma aplicação de enraizador, mirando nesse caso as folhas, uma vez que ela não tem raiz, as folhas é o foco, e você vai prosperando essa planta. Tem chance de salvar? Olha gente, a minha esposa está atrás aqui da câmera, sabe quantas plantas eu já salvei assim. Quantas plantas sem raízes eu consegui fazer enraizar assim? Então, o primeiro ponto é esse. Tire essa planta do substrato que ela está. Identificou uma planta como amarelamento nas folhas. Pode ser ataque, pode ser várias coisas, tá? Mas é por isso que eu estou dizendo. Identifica, veja, olha lá o teu castelo como está. Viu que está engrunhando, que está amarelando, pode ser que a sua orquídea esteja sem os seus soldados, tá? Ela pode estar sem raízes. E o que você vai fazer nesse momento é terminar de cortar essas raízes que já não servem para nada, fazer esse processo de colocar ela ali, deixar ela bem quietinha num local com luminosidade, molhando e adubando a cada 15 dias, principalmente com enraizador, porque nós precisamos fazer essa planta sofrer esse incentivo do enraizamento, tá? Deu para entender? Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você gostou, olha, não esqueça de deixar aquele like, de compartilhar com os teus amigos e que você possa pôr em prática essas dicas super válidas para você que sofre com um problema na falta de raiz de uma orquídea, a identificação de uma orquídea sem raiz, para que você agora saiba como fazer, tá certo? A gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Esse foi um corte dessa live que eu fiz, né? Vou colocar vários desses cortes com os pontos específicos para que você tenha sempre em curtos vídeos os assuntos mais pertinentes para o seu cultivo. Dessa forma, então, eu fico por aqui e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!